eu tô muito feliz. Hoje é o nosso quinto dia consecutivo da Semana da Mulher Empreendedora. Isso mesmo, você acabou de chegar na Semana da Mulher Empreendedora. Eu organizei uma semana de conteúdos com diversas especialistas para ajudar você que empreende a ter o seu melhor resultado nesse ano de 2021. E como o ano está só começando, dá tempo de você ajustar as suas velas, dá tempo de você refletir sobre o seu direcionamento, dá tempo de você repensar as suas estratégias e, é claro, ouvindo pessoas que treinam mulheres de sucesso. Por isso, eu estou trazendo a Cris para cá, para fazer parte da Semana da Mulher Empreendedora. Vamos falar sobre empreender para transformar. Então você vai saber um pouquinho mais da trajetória dela, um pouquinho da história de vida dela. E eu sei que você que está aí pode também contribuir com a sua história de vida, com os seus acertos, com os seus erros. Então fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com a Cris. Estou muito feliz de trazê-la para cá, para essa Semana da Mulher Empreendedora. Clica nesse aviãozinho, envia para os seus amigos, porque já a gente está começando. Estou feliz demais! Olha ela maravilhosa! Gente, boa noite, Cris! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo! Feliz demais de ver esse rosto tão lindo, tão marcante, e essa mulher tão maravilhosa aqui, ó, bem na minha frente. Gratidão, viu? Imagina, eu super agradeço essa oportunidade e espero que a gente possa trocar muitas informações legais, né? Desse universo que vem crescendo tanto, né, Camila, que é o universo empreendedor, especialmente as mulheres. Exatamente. O meu público, como eu te falei, né, Cris, são mulheres empreendedoras. Eu tenho uma rede de mulheres empreendedoras aqui no Rio de Janeiro. Nós fazemos eventos presenciais em Niterói. Tenho mulheres que fazem parte de outros estados também, participam dos eventos online. Então, eu tenho certeza que o propósito nos move e os propósitos são semelhantes de fazer a diferença. Então, é aquilo, bora transformar, né? Bora empreender para transformar, né, Cris? E eu admiro muito o seu trabalho. Conheci você através da Clávia Castilhos, que está no Canadá. Ela falou super bem do seu trabalho. Eu comecei a acompanhar, me apaixonei. Vi o quanto você é ligada à educação, né? O quanto você ensina. Você é uma mestre maravilhosa. Então, é uma pessoa diferente para estar aqui comigo, que tem até no dia a dia uma jornada diferente. Você lida ali diretamente com a base, né? Com a educação mesmo dos empreendedores, com a formação deles, né? E também a parte de crescer, de fazer eles crescerem, né? Então, eu quero muito aprender com você. Seja muito bem-vinda à Semana da Mulher Empreendedora, viu? Ah, que legal! Eu novamente agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu acho, Camila, que assim, uma das primeiras dicas já que eu dou para quem pretende empreender, né, é a disponibilidade para aprender. Legal. Porque hoje ainda a gente já começa em alguns lugares, em algumas instituições, a trabalhar com educação empreendedora. Legal. Mas isso ainda é muito incipiente, né? A gente está no começo. Então, é muito, muito importante que, para quem quer empreender, e aí já vou também falar um pouquinho sobre a ideia que as pessoas têm de que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está pensando assim da grande invenção da roda, de uma coisa que tem que ser gigante, de uma coisa... E é bem o contrário. Hoje, o processo de empreender, ele começa em pequenos movimentos. São esses pequenos movimentos que começam, então, são gestados do simples. São esses que hoje todas as pesquisas indicam que são os que têm vida mais longa, né? Então, eu penso que estas ideias e esses conceitos relacionados
ao movimento empreendedor, a gente precisa estar disponível para aprender como é que eles funcionam. Né? Então, tem vários mitos aí, né, do tipo que algumas pessoas podem, outras não podem. Eu acho que assim, o mais importante é a gente estar disponível para aprender, né? O processo empreendedor, ele é uma aprendizagem diferente e nova todos os dias. E não importa qual é o ramo do teu negócio. Não importa sobre o que tu vai te debruçar, né? Sobre que produto tu vai falar. Mas é muito importante que a gente esteja disponível. A gente queira aprender de fato, né? Porque não é aquela coisa, não, eu estou bem disposta a aprender como é que é, mas na realidade é refratária para as coisas, né? Eu estou falando na disponibilidade real da gente querer aprender. Exatamente. E acho que vai também um pouco além, né? É fazer algo com aquilo que aprendeu. Eu acho que quando você se permite colocar em prática o que está sendo ensinado, você abre de fato possibilidade para novos resultados. Então, eu acho incrível quando eu recebo depoimentos de pessoas que aplicaram coisas que nós falamos aqui, Cris, nos nossos bastidores, no nosso dia a dia, mas ela pegou aquela dica, ela colocou em prática e ela teve resultado com aquilo. A ação vai fazer toda a diferença, né? A ação que foi feita com aquele aprendizado, né? E aí eu queria muito que você compartilhasse, falando de aprendizado, um pouquinho dos seus aprendizados com a sua jornada, né? Para você se apresentar para as pessoas que estão chegando aqui também, contar um pouquinho da sua história, o que você o que te fez chegar hoje a estar já ensinando tantas pessoas, né? Tem toda uma trajetória por trás. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu vim de um lugar onde, inevitavelmente, ninguém empreende. Né? Ele é o oposto, ele é um lugar onde normalmente não é da expertise, digamos, das pessoas empreenderem, que é da área da educação, espaço de sala de aula, né? Então eu tive toda a minha formação no magistério, no curso de pedagogia, depois, então, eu me interessei demais pelo mundo acadêmico, e resolvi, então, ter uma carreira acadêmica, né? Trabalhar com ciência da educação. Que foi, então, onde eu fiz o meu mestrado, né? Na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, na parte de práticas inovadoras. Quer dizer, ali já muito antes, na realidade, essas coisas já apareceram, né? Uma curiosidade, uma vontade de fazer coisas para além do meu espaço. E aí depois segui no doutorado também, trabalhando com metodologias ativas. Mas bem, na academia, por um certo momento, e aí eu passei por todos, fui professora universitária, fui coordenadora de cursos, trabalhei na gestão de uma grande universidade com 21 mil alunos, e foi ótimo, foi um lugar onde eu aprendi tremendamente, muitas das coisas que eu coloco em prática, obviamente que são oriundas dessa minha aprendizagem no trabalho de gestão de uma universidade, mas na realidade, Camila, eu comecei a empreender em 96, quando eu tive uma escola de educação infantil. Né? Então, ali eu já comecei a gostar do universo empreendedor e tal. Bom, em 2016, eu e duas colegas minhas começamos a pensar, muito voltado àquilo que a gente estudava, que eram as questões vinculadas à aprendizagem, a gente começou a montar produtos relacionados à aprendizagem corporativa. Olha, que é a pedagogia empresarial, Exatamente, né? Como é que dentro das corporações, enfim, poderia se trabalhar com processos mais efetivos de aprendizagem, desde aprender novos processos até aprender a mexer com uma nova máquina que chega, uma nova tecnologia, aprendizagem relacional, né? Gestão das emoções. Então, nós montamos um projeto incrível que se chamava Wake Up, Curadoria de Aprendizagem, e ali nós começamos a dar o start em algumas empresas. Trabalhamos com a Claro,
trabalhamos com a Mercur, e foi muito legal. E aí, para voltar, depois que a gente sente, né, esse gostinho, digamos assim, de uma liberdade maior, não de pensamento, mas de articulação da vida, foi que, então, em 2017, eu saio, então, da universidade e monto a CODE, que era uma escola de cursos livres voltados a ecossistemas de inovação, aprendizagem corporativa e escolar também, né? E, bom, e deu super certo. Outros profissionais vieram agregar isso, né, aqui em Porto Alegre. E 2019 eu comecei a preparar, então, a mudança deste espaço, que ficava numa casa linda aqui em Porto Alegre. Comecei a preparar a mudança desse espaço para um espaço maior, porque nós começamos a precisar de um espaço maior. Legal. E aí veio a pandemia. E eu fiz toda a mudança da casa, né, do espaço físico, eu fiz toda a mudança durante a pandemia. E aí, como aquilo que eu te disse, que é muito importante a gente estar disponível para aprender, né? Mesmo já tendo uma caminhada no universo do empreendedorismo, mesmo já com um trabalho praticamente consolidado, eu me coloquei neste lugar, né? Que é de ler as tendências daquilo que o mundo se apresentava a partir daquele momento, do início da pandemia, né? Me aproximei muito da economia colaborativa, dos espaços colaborativos, me aproximei tremendamente de outros campos e de outros universos de trabalho e transformei a CODE, Escola de Inteligências Livres, em CODE, Inteligência Colaborativa, que funciona agora numa casa maior, com vários outros profissionais, são espaços de trabalho. Mas a diferença é que a gente trabalha em rede. A gente trabalha em rede. Então, tem uma nutricionista, tem uma contadora, tem uma equipe que trabalha muito com o universo digital, que é o universo expandido. Tem o Guilherme, que trabalha com tecnologia para um público de 50 mais. Então, eu reconstruí esse ecossistema, né? E hoje estamos lá, funcionando. E eu hoje não consigo me imaginar, novamente, continuo dando aula na universidade, né? Mas como professora convidada, né? Hoje eu não consigo mais me imaginar o tempo inteiro, 40, 60 horas, dentro de um só lugar. Exatamente. Né? E a partir daí comecei a trabalhar com as mentorias também, né? Como o trabalho deu certo, e aí começaram a surgir, bom, enfim, a mídia, né? Tudo que aconteceu, e eu comecei a trabalhar então com mentorias de negócio para mulheres também, né? Então é com isso que eu trabalho hoje também, né? Não, maravilhosa. E tem algumas coisas, algumas curiosidades que eu não sei se eu cheguei a mencionar para você, mas nós temos coisas em comum. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz faculdade de moda, depois eu fui fazer faculdade de marketing, e eu tinha feito aos 24 para 25 anos a faculdade de pedagogia. Mesmo? E a faculdade de pedagogia era um incentivo muito forte da minha mãe, que é pedagoga. O meu irmão também é pedagogo pela Faculdade Federal Fluminense, a UF. E eu me matriculei no curso de pedagogia e estou concluindo o curso de pedagogia justamente porque eu acho que o precisa ter esse braço aí da educação. E aí eu vou me especializar nessas áreas de pedagogia empresarial, essa inteligência que a pedagogia pode trazer. Então, quando eu voltei, eu não entendia muito bem por que eu estava voltando, Cris. Era uma coisa que parecia que não fazia sentido nenhum com o meu propósito, meu Deus. Mas eu tive um direcionamento, assim, de que era. E agora, vendo você, eu tenho mais certeza ainda de que eu fiz a escolha certa.
porque para trabalhar com o universo de mulheres empreendedoras, né, é um dos cursos mais completos, porque a gente está lidando ali com pessoas, com formação do indivíduo, né, do pensante ali. Formação Então, humana, não tem dúvida, não tem dúvida, Camila. E assim, hoje a gente ainda atrela muito, né, esses cursos, como o curso de pedagogia, por exemplo, muito ao universo escolar, que eu compreendo, né, porque ele é mais focado. Mas tudo que a gente aprende sobre aprender, ele vale para qualquer espaço, né? Tanto que eu trabalhei 1 ano e meio, né, na L'Oréal, né, do Brasil aqui, que foi o meu primeiro grande case já empreendedora e já trabalhando com processos de aprendizagem, que eu e um colega meu na época, Felipe, somos responsáveis hoje no Brasil por todo o processo de modernização pedagógica da L'Oréal do Brasil. Né? Olha, isso é uma grande satisfação para a gente e também desmistificar, isso desmistifica também muito a ideia, porque a gente pensa assim, pô, a gente está falando da L'Oréal, né? A L'Oréal é uma grande holding que é dona da Chanel, Louis Vuitton, Giorgio Armani, todas essas marcas são da L'Oréal, na realidade. Né? A L'Oréal não pertence a elas. Elas é que pertencem à L'Oréal. E aí tu imagina assim, poxa, uma empresa dessa tá pronta, né, Camila? É a maior empresa de cosméticos do mundo, né? Já atingiu um grau de excelência que não precisa de mais nada. É ou não é? É verdade. E não. Justamente para manter o nível de excelência, para manter essa ambiência de aprendizagem, que eles nos contrataram para trabalhar num processo de modernização de todos esses conceitos. Olha, então, isso serve também para as pessoas se darem conta, porque isso é legal para a gente pensar assim, ai, não, mas esse lugar, amada, só um pouquinho, se a L'Oréal do Brasil né, sentiu necessidade de passar por esse processo de modernização, porque tu não passaria? Né? Exatamente. Será que porque outras empresas vão começar a aplicar e a implantar uma metodologia que vai envolver o conhecimento da pedagogia? Muito. Eu trabalho muito com consultoria de empresas. Já criei duas academias de estética, academia de beleza, de outras 2 grandes marcas aqui. Então, o que acontece? A importância que tem, de novo, eu vou dizer, né? Nós estarmos disponíveis para aprendermos. Estarmos disponíveis. A gente não sabe tudo. Por mais que hoje a gente tenha essa maravilha que é a internet, as tecnologias, né? E tudo isso é muito bacana, mas justamente, inclusive por isso, que a gente tem que estar assim, ó, totalmente... um conceito do século XXI, que é o conceito de lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida. E da necessidade. E aí, Camila, essa pandemia, ela escancara isso para a vida da gente, né? O quanto a gente precisa aprender coisas. Está disponível para aprender. É verdade. E para viver uma transformação, porque várias histórias são construídas, né, através do empreendedorismo, né? Mudança de qualidade de vida, mudança de estabilidade, tudo pode acontecer a partir da decisão de empreender. Mas, Cris, tem algumas dicas que você pode compartilhar para quem quer viver essa transformação, né? Que dica que você pode dar aí para a galera que está assistindo a gente? Então, essa dica, né, eu já deixo, está aberta ali, como a Flávia falou, né? Está aberta para o conhecimento. O conhecimento, né, Camila, ele é a grande moeda do século XXI. Não tem nada que custe hoje mais valor do que o conhecimento. Por exemplo, agora, as vacinas, né? Não existe nada mais importante no mundo hoje do que as vacinas. E o que é que tem dentro da vacina? Conhecimento. Né? Então, não existe nada que tenha mais valor hoje. Então, está aberto ao conhecimento, que é um dos grandes, junto com a economia colaborativa, as questões que envolvem a sustentabilidade,
Tudo isso agora, lifelong learning que eu falei, né, são temáticas do século XXI, e vão vir cada vez mais fortes. Impressionante ontem, eu estava assistindo a posse do John Biden, né? O quanto aquilo para mim ficou claro nos discursos das pessoas, na forma como elas se apresentavam, na roupa das mulheres, escolhidas sempre por algum motivo, né? Achei fantástico a J.Lo vestida toda de sufragista, né? Vestida de sufragista, que eram mulheres que iniciaram um movimento para o voto feminino. Então, tudo isso que está acontecendo, autoconhecimento demais, muito, né? Exatamente, ali a Flávia colocou, tudo isso já está dado, tá? É isso, pronto, tá aí. Só não vê quem não quer, quem não está disponível para olhar. Mas uma outra dica que eu podia dar, né? Já que tu tem esse grupo de mulheres que são a tua audiência aqui, tem um mito dentro do universo empreendedor que é de que a gente consegue fazer as coisas sozinha. É puro mito. Não existe. Não é verdade, tá? A gente não consegue fazer coisas sozinha. Então, é muito importante a gente ter, junto da gente, pessoas de confiança que vão nos ajudar em coisas simples, desde questões de ordem contábil, né? Questões de ordem jurídica, um apoio, né? Alguém que tenha conhecimento sobre isso, uma mentoria, uma rede de relacionamentos é muito importante. Então, o trabalho do empreendedor, ele nunca é solo, nunca é voo solo. O voo, ele é individual, o processo de transformação é muito pessoal, porém ele nunca voa sozinho, sabe? Ele precisa ter essas outras pessoas para ajudar nesse voo. Isso é muito, muito importante. E é isso que a gente vê, eu trabalho com mentoria de negócios há muito tempo. Imagina, é exatamente assim que acontece. Aí daqui a pouco, isso é muito comum, tu deve ver no teu grupo de mulheres empreendedoras, como eu digo, né? A gente ganha um corpinho do negócio, a gente ganha um certo lugar, digamos, um certo posicionamento. Ah, bom, então agora eu vou sozinha. É um dos maiores erros que a gente faz. Um dos maiores erros. É sempre importante ter pessoas. Eu digo, a gente precisa, para empreender, 2 tipos de pessoas. Aqueles que te encorajam e aqueles que te trazem para o chão. Os 2 têm igual importância, porque é muito importante a gente ter pessoas que encorajem os nossos sonhos, as nossas ideias, que nos escutem, simplesmente nos escutem, sabe? Porque quando tem uma escuta que é afetiva, nos encoraja. Então é muito importante a gente ter pessoas que nos encorajem nos nossos sonhos, nos nossos voos. Pode ser um amigo, pode ser o namorado, a namorada, pode ser uma irmã, pode ser a mãe, pode ser... No meu caso, ela está aqui na live, ó. É a Flávia Fuli que está aqui interagindo com a gente. Como ela escuta aqui. Ela é essa pessoa na minha vida, maravilhosa. Então, eu chamo essas pessoas de ancoragens. Ancoragens, de ancorar, sabe? E porque vem de ancoragem. Âncoras de coragem. Né? Eu gosto muito de trabalhar com o conceito das ancoragens. E a outra coisa são as pessoas que são super importantes. Rose ali, tu foi uma pessoa que muito me encorajou, Cris. Idem, encorajei porque vi, né, o tamanho do voo que podia ser dessa mulher aí. Mas, como eu estava dizendo, a gente precisa também das pessoas que nos trazem para o chão no sentido de nos dar essa segurança, né? Que todo o empreendedor precisa, que são estes conhecimentos que a gente não tem, né? Ou, se tem, precisa contemplar outros. Bom, mas eu entendo muito, eu sou advogada, eu entendo muito da parte jurídica. Amada,
Procura alguém, então, que trabalhe com processos criativos. Então, tem alguém que vai te ajudar com outros processos, né? Que tu não tem. Exato, exato, né? Mas os encorajadores não podem faltar. Eles não podem faltar na vida da gente. Nem que seja de verdade, para nos escutar, sabe? Mas eles precisam. Eu tenho pessoas assim perto de mim e sempre deixo elas muito próximas, porque elas são muito importantes, né? E a outra coisa que eu acho que eu deixaria de dica aqui é quando a gente tem um outro mito, né? Que é de que quando a gente tem um trabalho, enfim, a gente não pode, não consegue pensar numa outra coisa que aconteça concomitante. Gente, isso é pensamento do século XIX. Tá? Especialmente para mulheres. Para mulheres que têm uma condição biofisiológica, neurológica, totalmente preparada para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Para o bom e para o ruim, né? Porque a gente acaba se sobrecarregando de muitas coisas como mulher, mas a gente consegue dar conta biofisiologicamente disso, né? De conseguir fazer várias coisas. Então, assim, ó, não existe mais isso, é um pensamento lá do século XIX, que a gente, então, é meio síndrome de Gabriela, sabe, Camila? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, é possível sim, né? A gente ter Bom, eu trabalho, ou eu sou funcionário público, ou eu trabalho, então sou gerente de uma loja há muitos anos, gosto do que eu trabalho, tudo, mas eu gostaria mesmo de ter uma doceria. Mas eu gostaria mesmo de trabalhar com... Gostaria mesmo de ter uma pet shop. Mas eu gostaria mesmo... É possível. Não é? Hoje não existe mais aquele, que é um pensamento também, né? Eu processo com o apoio da Cris, Patrícia, mas isso é sensacional, nem que seja muito apoio, né? Aquela coisa de, então agora a gente vai fazer a louca, sabe, Camila? Então eu vou largar tudo para... Não necessariamente o processo precisa ser esse, entende? Uhum. É possível a gente, com equilíbrio, ir levando, né? E fazendo essa transição e trabalhando aos poucos, né? Porque nunca o processo de transformação, qualquer que seja, ele é rápido. Por quê? Porque o processo de transformação de verdade, ele é sempre orgânico. Verdade. Ele é sempre orgânico. E quando a gente fala de orgânico, organismo, ele nunca é rápido. Porque uma coisa precisa desencadear a outra. O processo digestivo, a gente precisa primeiro mastigar, para depois engolir. Aí o nosso estômago vai pegar as enzimas que ele precisa, vai transformar aquele alimento em outras coisas. É processo, é tempo, né? Então, tudo que é orgânico precisa ter o tempo para acontecer. A gente pode usar a metáfora da lagarta dentro do casulo para se tornar a borboleta? Exato, muito. Lembra daquela história que a pessoa... Tinha uma história em que uma menina estava vendo um casulo de borboleta, né? E a borboleta, aquele casulo começou a se mexer muito, aquele casulo começou a ter muito movimento, e a menina entendeu que aquilo era um processo de transformação daquele casulo. E ela foi lá e começou a abrir o casulo, né? Ela começou, ela humana, a mexer num processo da natureza, a mexer num processo natural, orgânico, né? O que aconteceu? Sabiamente, né? A borboleta recém tinha colocado uma partezinha do corpo dela e entrou para dentro novamente. Não era a hora ainda. Tinha um tempo, tinha um momento que tinha que ser respeitado, né? Não significa que a gente tenha que esperar a vida inteira, mas os processos, né? Quando eles são bem acompanhados e quando a gente está bem consciente desses processos, a gente sabe o tempo de cada coisa, não precisa apressar nada. Mas
é totalmente possível hoje, né? Nós temos o nosso trabalho, né? É aquilo que nos sustenta, é aquilo que paga os nossos boletos, né? E pensar, né, numa outra coisa, mas eu gostaria mesmo é disso. Então tá, então começa a construir, começa a gestar aquilo, começa a pensar. E o teu trabalho hoje, o que te mantém, o que te sustenta, ele vai ser super importante para acalentar esse sonho, né? Com muito discernimento, com muita clareza. Isso aí é um pensamento do século XIX, isso não está mais entre nós. Olha, isso é muito forte para mim. E eu posso compartilhar aqui um pouco da minha experiência como empreendedora. E eu vou contar isso através de uma história também, que é muito legal. Que a cachorrinha tinha sempre filhotinhos, né? E ela sempre olhava para a elefanta e falava assim: olha só, tô tendo filhotinhos. E você que diz que tá grávida, mas que não aparece nenhum bebê aí? E a elefanta sempre ouvia ali, né? Digamos assim, o escárnio da cachorrinha, né? E ficava em silêncio, mas aquilo doía, porque a gestação dela não aparecia, mas ela estava gerando. E aí, mais uma vez, depois de mais alguns meses, de novo a cachorrinha ia lá e mais filhotinhos, né? E ela passava pela elefante e falava assim: olha, eu tô tendo outra ninhada e você, né? E você não tá tendo o seu bebê, você não tá grávida coisa nenhuma, isso é mentira, né? Enfim, uma hora já aborrecida, a elefanta vira para ela e fala assim: eu estou gerando, só que quando o meu filho nascer, aonde ele pisar, a milhares de quilômetros de distância, pessoas vão ouvir o meu filho pisar. Né? Então, ela falou de algo muito forte, muito profundo, e uma gestação de um tempo maior. Só que quando ela vem de uma forma que não tem como não ser notado, não tem como ser negligenciado, não tem como ser indiferente. Né? E aí eu me identifiquei com essa história, porque durante muito tempo no meu início, você está sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, e você quer muito ver, e às vezes você não vê, né? E demora um tempo para você ouvir aquele barulho do nascimento, né? Aquele estrondo de que nasceu. Mas você sabe que você estava gerando algo poderoso dentro de você. Então, a gente, como empreendedora, tem que ter essa verdade dentro da gente, essa certeza dentro da gente, sabendo que estamos gerando algo muito poderoso. Que não vai ser como os cachorrinhos a cada 3 meses, a cada 2 meses. Não, é algo poderoso, é algo grandioso, né? E isso me marcou muito, Cris. Eu nunca mais esqueci dessa história e da elefanta lá. Sabe? E é isso. E a Rose ali, ó, ela colocou, ó, estou gestando um sonho, né? É isso. O processo de gestação, eu sempre digo para as minhas mentoradas, né? Às vezes a gente está em mentoria 3 vezes, e ontem mesmo uma me disse: Cris, será que eu não estou indo muito devagar? Será que eu não precisava ser mais rápido? Eu respondi para ela: o que tu acha? Como é que tu te sente? Não. Oi? Voltei? Oi. Voltou. Tinha falhado, voltou. Você estava falando com uma pessoa que está indo devagar. Eu só estou um pouco ansiosa, ela disse, né? Eu falei: então, olha bem, respeita o tempo. Respeita o teu tempo. Né? Gestar, a Rose ali usou de novo essa é isso, né? E a outra coisa que eu acho que tu traz muito importante nessa história e que eu lembrei na hora que tu estava falando, Camila, que é a dica que eu dou hoje, né, para quem quer empreender, quem quer, especialmente quem não é, digamos, que não está acostumada com a área do empreendedorismo. Nós estamos passando por um momento no mundo, né? Não é em Porto Alegre, não é no Rio, não é em São Paulo, não é no Brasil, é no mundo, em que é muito importante a gente lembrar e levar em consideração na hora de pensar um produto, na hora de pensar um negócio, qual é a minha expertise, né? Sobre o que é que eu conheço, o que eu acho, acredito que eu sei fazer bem. Começa por aí.
isso que tu tá pensando em montar, isso que tu tá... Não, na realidade, assim, eu não entendo chongas disso, isso nunca... Na realidade, eu nem gosto muito, não faça. Não vá por aí. Hoje, não faça isso, né? Por quê? Porque não vai ter essa realidade, não vai ter essa organicidade. Então, começa a pensar a partir de alguma coisa que tu tenha uma certa expertise, um certo conhecimento. Até porque das coisas que nós conhecemos, né, e gostamos de conhecer sobre aquilo, uma habilidade, uma competência que a gente tenha, é muito mais fácil a gente se manter motivada para gestar aquilo. Né? Eu tava fazendo uma mentoria de um rapaz aqui de Porto Alegre, e aí daqui a pouco, e ele estava envolvido com uma coisa da qual ele não tinha o menor interesse, né? E eu sempre dizia para ele, olha, eu acho que isso aqui, daqui a pouco ele chegou para mim e disse assim, Cris, olha, eu acho que tu tem razão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma franquia desse negócio, porque daí eu não vou me preocupar com isso, eu só vou... É isso. É isso. Então, compra uma franquia. É isso. Porque tu quer um negócio pelo negócio, não é pelo impacto financeiro, não é. Tu quer fazer um investimento? Faça isso. É muito diferente. São coisas completamente diferentes. Também é válido, ok, né? Mas hoje, e as pesquisas todas aí no grupo de mulheres empreendedoras mundiais, em todas as associações, as organizações do mundo, né, principalmente de empreendedoras mulheres, os negócios que mais têm potencializado são os negócios que são orgânicos, né? Ou seja, eles vêm de uma experiência de sentido para quem vai ter aquele... Tem sentido para a vida dele produzir aquele negócio. Olha, eu tenho uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos aqui com as mulheres empreendedoras e aquelas que querem empreender e não sabem como e não sabem nem o que é muito bem, né? Mas eu falo o seguinte: empreender é você aprender a monetizar uma paixão. Então, resumindo de forma bem simples, empreender é você aprender a monetizar uma paixão, que vai muito de encontro ao que tu está falando, né? Que é identificar o que você gosta, que você tenha prazer naquilo, porque você vai passar muitas horas sobre aquele negócio, né? E isso passa para as pessoas. Isso você transfere para as pessoas. As pessoas olham para a Cris, ela é uma mestra, uma pessoa que ensina, que passa a ajudar as pessoas a chegar no objetivo delas. Elas olham para a Camila, elas pensam em evento para mulheres, em ações para mulheres, em viagem com mulheres empreendedoras, porque eu construí, né, essa visão para que as pessoas me vejam assim. Então, empreender é aprender a monetizar uma paixão. Eu tenho paixão por motivar mulheres. Isso queima dentro de mim. Eu sempre amei ver os depoimentos e isso sempre moveu muitas e muitas vezes, financeiramente falando. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa que eu estaria ganhando muito mais financeiramente falando. Mas eu sempre coloquei a visão, a missão, o propósito em primeiro lugar. Eu não negociei. E isso me custou muitas coisas. Me custou relacionamentos, me custou amizade. Vai ter um preço para ser pago. Sempre tem. Mas vale a pena. Mas na vida, a vida é isso. Não tem nada de diferente do que é o processo da vida. A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Quando eu escolho ir por uma rua e não ir por outra, eu estou fazendo uma escolha. Quando eu escolho comer isso e não aquilo, eu estou fazendo uma escolha. Quando eu decido coisas, né? Esse é o movimento da vida, dos ciclos da vida, dos processos da vida. Isso também justifica o fato que é outro grande, mas que já vem lá do final do século XX, né? Que era muito comum entre os nossos pais, entre os nossos avós. Eles iniciavam no emprego e trabalhavam 20, 30, 40 anos naquele emprego, só saíam para se aposentar e ficar em casa. Isso não existe mais. Isso é um conceito lá do século XIX, início do século XX, que já não se sustenta mais. Por quê? Porque hoje a gente procura outras coisas. Para além da estabilidade, né, financeira,
é muito importante também a gente pensar na nossa estabilidade emocional, nas nossas realizações pessoais, aquilo que nos brilha o olho, né? Aquilo que nos faz ter momentos felizes. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu não estou dizendo com isso, né? De novo, que a gente não possa ter, né? Então, tu tem lá o teu trabalho, que é uma coisa que tu gosta, né? Não é que tu desgoste daquilo, tu gosta, mas tu queria estar fazendo também uma outra coisa. Começa a pensar nessa outra coisa, deixa essas duas coisas caminharem juntas, né? Até porque eu digo isso também muito nas minhas mentorias. A gente trabalha hoje numa organização de mundo que a instabilidade, né, e a modificação, tudo aquilo que era muito estável, que era muito dado, não, isso aqui vai ser mais uns 20, 30 anos assim. Não, é isso daqui. As próprias relações de trabalho, as relações com o mundo do trabalho, elas mudaram tremendamente, né? Então a gente também precisa pensar sobre isso. Olha, isso aqui é o que eu tenho agora. Se eu não tiver isso aqui, eu terei o quê? Nada? Quem sabe não é a hora de tu começar a pensar em alguma coisa que tu pode ter depois em que não tiver mais esse aqui, né? Então a gente tem que ir acompanhando e ir lendo essas tendências do mundo, né, Camila, e viver o nosso tempo. Não viver o tempo de outro momento. A gente tem que viver o nosso tempo, entender os ciclos da vida. Muitas pessoas perguntam assim para mim, muitas pessoas perguntam para mim, dizem para mim, quando é que tu vai voltar? Por que tu não volta para a aula? Eu nunca saí. Olha. Eu não vou voltar. Eu nunca saí. Só que hoje eu tenho um outro lugar. Eu prefiro, né? Eu optei por trabalhar sob convite. Por quê? Porque eu não me vejo mais 40, 60 horas no mesmo lugar, por mais que eu goste. Porque eu quero fazer outras coisas também, né? Então, eu continuo na docência, continuo dando aula nos cursos de pós-graduação, né? Mas eu entendi os ciclos, né? E aquele ciclo terminou para iniciar outro. E o ciclo desse movimento nada mais é do que o ciclo da vida. Que lindo. Tem um início, tem todo o desenvolvimento de determinada etapa, processo, e aí ele chega ao fim. E ele precisa chegar ao fim para que outros iniciem também. É verdade. Né? Lindo isso. É o ciclo da vida. É verdade. A gente precisa saber quais são os momentos, né, que precisam ser vividos, a hora que ele chega, para que ele seja bem-vindo, né? Que a gente possa esperar por esses novos momentos. Gente, eu tô amando essa live. Vocês também? De verdade. Eu tô amando. Muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui com esse grupo, né, de mulheres. Gosto muito de estar entre os meus pares, porque eu acho que de um tempo para cá a gente vem reconhecendo, né, a nossa potência e a gente vem sendo reconhecida também, por mais que a gente ainda tenha, né, que em determinados momentos pelear, como a gente diz aqui no Sul, né, por estes espaços, a gente já, como às vezes, esses dias eu vi uma pessoa, não, mas não mudou nada. Mudou sim. Mudaram muitas coisas. A nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o mundo do trabalho, ela mudou tremendamente, né? Parece mentira, mas faz muito pouco tempo em que a gente não tinha nem direito a voto. Verdade. Em que para a gente abrir uma empresa no nome de uma mulher, ela tinha que ser casada e ou ter o nome do esposo, ou o esposo colocar, o marido colocar no seu nome para ela. Isso foi ontem. Então, já mudou muito. E a gente tem que pensar isso. Eu sempre penso, sabe, Camila, que eu quero ser protagonista do meu tempo. Não me interessa olhar para trás para pensar no que eu aprendi, no que eu fiz com o que eu aprendi e no que mais eu quero fazer. O passado me interessa
pela minha ancestralidade, que eu respeito tremendamente. Eu venho de um grupo de mulheres muito foda, sabe? Eu venho de um grupo de mulheres, mãe, avó, que sempre foram muito potentes. Então, eu respeito tremendamente a minha ancestralidade. É muito importante. Então, eu respeito o meu DNA muito, honro da onde eu venho, mulheres simples, mas extremamente batalhadoras, mulheres que, no seu tempo, né, conquistaram muitos espaços do jeito delas, da forma delas, do tamanho delas. Eu respeito muito a minha ancestralidade, honro, mas eu olho o passado dessa forma, porque o que me interessa é o hoje. Como é que as coisas estão acontecendo hoje, né? E olhando o presente, onde é que eu me encaixo nisso que está acontecendo? Nas minhas questões pessoais, nas minhas questões profissionais. Ai, mas acontece que nos anos 80, os anos 80 estão lá atrás. Como é que essas coisas, o que me toca isso? O que de fato é importante para mim hoje? Para a partir desse lugar de onde a gente está, a gente conseguir vislumbrar o futuro, né? Eu vejo assim muitas pessoas, e eu sou capricorniana, eu adoro uma melancolia. Eu sou capricorniana, sou capricorniana com ascendente em touro. Então eu adoro aquelas coisas do passado, de olhar o passado, de pensar na coisa. Então, e eu continuo muito super reflexivo. Né? Olha só. Ah, mas mais se coloca, né? Mais se coloca. Eu tenho todas as patas no chão. Ainda bem que eu tenho uma leonina lá no meu meio-céu que me ajuda a dar umas rabanadas. Isso. Né? Olhando você, parece que você é leonina. Opa! Voltou. Tu travou para mim. Que, olhando você, parece que tu é leonina. Pela presença, pelo jeito, cabelo. Sim. Não, eu tenho um meio-céu no Leão em Leão que me ajuda tremendamente, né? Me diz quando eu fiz uma pastral e acho que tem sentido mesmo. Mas hoje, e aí também tem uma outra coisa que é a questão da maturidade, né? Eu acho que lá no meu primeiro empreendimento, lá em 1990 e picos, quando eu tinha 20 e poucos anos, provavelmente, com certeza, eu não pensava assim, porque não tinha repertório de experiência suficiente para ter esse tipo de narrativa, né? Então, hoje é mais tranquilo para mim ter esse tipo de narrativa, porque eu sempre digo, a gente tem que ter um motivo, Camila, tem que ter um motivo plausível para a gente ter essas coisas na testa aqui, ó. A gente tem que fazer valer, a gente tem que fazer valer isso aqui, ó. Tá entendendo? A gente tem que fazer valer. A gente tem que fazer valer cada aprendizagem, a gente tem que fazer valer cada tombo, a gente tem que fazer valer cada não, a gente tem que fazer valer estas experiências. Entende? Que estas marcas, elas representam uma aprendizagem boa ou ruim, uma experiência boa ou ruim, mas são essas experiências que têm que nos trazer, né, o conhecimento de olhar isso, de olhar para o mundo a partir do nosso presente. Sempre tem tempo da gente olhar isso. Ah, mas eu já tô... Gente, Roberto Marinho fundou a Globo quando ele tinha 65 anos, tá? Magazine Luiza, Dona Luiza Trajano, né? Começou a pensar em muito pouco tempo em transformar o Magazine Luiza num produto digital. Enquanto os filhos queriam continuar com o processo mais manual dos processos do Magazine Luiza, há tempo já que a Luiza Trajano está dizendo, vamos trabalhar mais com e-commerce, vamos... Isso faz pouco tempo. Que idade ela tem? Né? Mais de 60 anos. Sim, com certeza, com certeza. Então, sempre tem tempo da gente pensar sobre essas coisas e agir sobre elas. Então, que nem tu disse no início aqui da nossa conversa, né? O que eu faço com as coisas que eu aprendi? Como é que eu transformo em ação isso? De novo, eu sempre digo isso aqui, essas marquinhas aqui, elas têm que valer, né?
Eu recebo essa informação, eu tenho essa oportunidade, o que eu faço com ela? Isso é muito importante. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Sempre. Mas os pés no presente, olhando para o futuro. Que agora o futuro, cada vez mais, que é outra métrica, né, do final do século XX agora para o século XXI, que é que a métrica do tempo também mudou. Né? Os físicos já explicam isso, a física explica o quanto a métrica do tempo mudou. Né? E tu percebe que isso é uma coisa tão real que ontem a gente estava no Ano Novo. Verdade. Ontem. Hoje é dia 21. Verdade. Né? O Natal foi ontem. Então, a métrica do tempo também mudou. Os costumes mudaram. Então, é de hoje para amanhã, pensar o futuro, pensar nas coisas que produzem sentido, o que é de verdade importante para a gente, né? Que coisas, por isso... Não, isso aqui... O que vale a pena essa colocar pessoinha aqui... né, Cris? Não. O que vale a nossa energia, né? O que vale? Quais são as coisas que verdadeiramente valem a nossa energia? Isso. Não, essa briga que eu não quero mais. Não, esta pessoa aqui... Não, nesse meu momento, é muita energia para pouca satisfação, né? Mas aqui sim, aqui esta pessoa eu quero ter perto de mim. Isso eu quero viver isso, não, isso aqui não é uma coisa que me interessa mais, né? E sempre tem tempo da gente fazer isso, né? Isso é transformador. Esse é o processo transformador, né? Que a questão do empreendedorismo te ajuda porque te aciona esses gatilhos. Que quando a gente está há muito tempo, né, Camila, num lugar só, sempre com as mesmas pessoas, sempre falando para os nossos pares, ouvindo as coisas dos nossos pais, sempre a mesma coisa, durante 20, 30 anos, tu acaba não conseguindo mais nem exercitar essas outras narrativas, escutar outras pessoas, ver outras coisas, porque tu acaba tão tomado só naquilo ali, né? O mundo ele é muito maior do que os lugares, do que essas bolhas. E isso é uma outra aprendizagem que vem muito forte agora no século XXI e a gente está vendo isso. A gente está vendo isso. O que é importante para ti? O que produz sentido para a tua vida? Né? A pandemia está nos trazendo sensações, sentimentos tão antagônicos, tão dicotômicos às vezes, né? Algumas pessoas dizem que aprenderam coisas com a pandemia, outras dizem que não aprenderam nada, que querem que tudo isso passe, é claro que... E vai passar. E vai passar. Por quê? Porque, inclusive, a pandemia faz parte de um ciclo aqui que a Terra precisava passar. O que a gente tem que fazer o que a gente vai fazer, né, dentro lá dos nossos ecossistemas, dentro da nossa casa, dentro dos nossos grupos, para que isso não aconteça mais, para que a gente não provoque isso de novo. Né? E são gatilhos que quando a gente se coloca num movimento de empreender, a gente já começa a fazer isso naturalmente. Entende? Porque a gente não está lá todo dia com as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? Sabe aquela fábrica da época da Revolução Industrial? Sabe o filme O Tempos Modernos do Chaplin, que é maravilhoso? Aquele modus operandi de fábrica é um modus operandi de comportamento, de pensamento. Verdade. Ele não está só nas fábricas, ele vai para o comportamento das pessoas. Então, as pessoas começam a fazer... Sabe aquela coisa, todo dia ela faz tudo sempre igual, a música do Chico? É aquilo é um modus operandi, aquilo é de comportamento. E aí, quando uma pandemia chega, ela faz você repensar todo o seu... Exatamente. Tudo. Então, esse é um momento muito importante, emblemático, para a gente pensar nesse nosso modus operandi. O que a gente vem operando na vida da gente, que nos cabe ainda, mas que aos poucos a gente quer ir dando lugar para outras coisas. O que de fato importa? O que produz sentido para mim? Né? O que vai permanecer e que coisas eu quero ir com o tempo e me afastando e terminando, encerrando.
E acho que é um momento especial para a nossa geração, né, que foi a escolhida para passar por esse momento duro, difícil, de tantas perdas, né, tão difícil. É um momento importante para a gente pensar sobre essas coisas, né? Verdade. E saber o quanto nós podemos apoiar a outra, ajudar a outra. É a oportunidade real das mulheres serem unidas, delas se ajudarem, delas contribuírem uma com as outras. Menos rivalidade, mais sororidade, né? Mais amor, mais empatia. Eu sei que tudo que aconteceu nos aproximou, fez valorizar a relação presencial, fez valorizar o toque, o abraço, as festas de aniversário, o meio de trabalho, o escritório, as pessoas. Eu tenho certeza que todas as pessoas que conseguiram tirar lições, né, do que passamos vão viver muito melhor daqui para frente, né, Cris? Com certeza, eu tenho certeza disso. Mas voltando à primeira coisa que eu falei, a gente tem que estar disponível para enxergar isso, né? A gente tem que estar coração aberto e alma leve para enxergar isso, para conseguir ver isso. E às vezes as pessoas, por diversos motivos, né, não estão prontas, não tá naquele momento, mas é importante a gente estar disponível para que o universo também nos ajude, né, Trabalho. a perceber essas oportunidades, essas possibilidades, né? E o universo ajuda, a gente pede ajuda para ele e ele nos ajuda. Assim. Verdade. Quando nós colocamos a nossa frequência, né, para fluir altamente, né, ali conectada com a frequência igual a ela, você colapsa coisas boas, né? Então, é Não tem dúvida. ela é elevada e te conectar com pessoas que vão querer te ver bem, como a Cris falou, pessoas que vão ser encorajadoras e vão te trazer para perto também, para o chão, mas da melhor maneira para o seu crescimento. Então, semanas como essa da Mulher Empreendedora, pessoas como a Cris, ambientes de transformação como o Encontro de Negócio para Mulheres, é para você que está aí assistindo a gente agora. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Cris, quer deixar suas considerações finais? Porque, olha, estou apaixonada por essa live. Eu agradeço novamente a oportunidade e entendo que isso que tu disse, é muito importante esses momentos, né? Esses encontros que a gente faz, eles são momentos de sororidade, porque de alguma forma nós estamos nos apoiando. De alguma forma, de alguma maneira, nós estamos nos apoiando aqui hoje. E isso é muito importante. Quero deixar o meu agradecimento para o teu convite, né? Dizer que fico à disposição no @CrisRV aí, né? Para a gente continuar trocando ideias, porque com certeza conteúdos, mulheres, experiência, repertório, não nos falta. Né? Deixo um super abraço para ti, que um dia a gente vai poder dar, né? Juntos, né? Com certeza. O pessoal fazer o nosso print agora, Cris, para a gente saber que elas gostaram. Então, gente, eu desativei os comentários para vocês printarem a tela. A gente já vai ficar paradinho aqui em posição. Marca a Cris, me marca, que nesse momento eu vou olhar o seu Instagram, vou conhecer o seu trabalho. Se você não segue a Cris, passa a seguir. Deixa um comentário lá para ela saber que você estava aqui. Deixa um comentário. Para mim, seguir ela também. A gente quer saber do seu trabalho, o que vocês fazem, conhecer mais de vocês. Então, ó, agora é a hora de printar. A gente vai se preparar aqui para vocês printarem e postarem nos stories, marcando a gente, falando o que vocês acharam da nossa live de hoje. Tcharam! Tcharam! Eu não fico muito diferente do que eu fico normalmente, né? Então. Pronto. Eu acho que foi. Ai, gente, estou feliz demais. Gratidão. Em breve estaremos juntas presencialmente. Quero te trazer para o Rio de Janeiro, Cris. Eu vou organizar o congresso da Mulher Empreendedora. Em breve estaremos com data, tá? Quero que você venha para cá. Se eu fizer o evento das Mulheres Empreendedoras aí em Porto Alegre, eu te levo também. Eu vou fazer em São Paulo mês que vem. Eu adoro o Rio, né?
a sede da L'Oréal que eu vou, ela fica no Rio de Janeiro, na frente do Museu do Amanhã. Eu sei onde é. Me sinaliza se você vier pro Rio e te marca um café para falar do congresso. Vai ser Com super legal. certeza. Vamos sim. Tá? Eu quero deixar um beijo para todo mundo. Com certeza, vamos muito em breve. Um beijo para todo mundo que nos assistiu, para a tua audiência também, em especial ali para esse tanto de gurias bacanas que estava aí, que eu acompanho os processos e os negócios delas, né? Os sonhos delas. Isso é muito responsável, né? Precisa ser muito falou que amor, a responsável. Clara falou que amor, a Jennifer falou que amor. Mulheres lindas aqui. Legal. Camila, bom trabalho. Segue firme, tá? E ó, coragem. Recebi essa palavra no meu coração. Beijo, gente. Até. Beijo. Até outro dia. Beijo.